No início dos anos 90, o Brasil vivia uma era de esperança. Após décadas de ditadura e inflação galopante, o povo elegeu um presidente jovem, com cara de moderno e discurso moralista. Fernando Collor de Mello prometia acabar com os marajás e limpar a máquina pública. Mas nos bastidores, outro homem operava o verdadeiro poder, Paulo César Farias, o PC. PC não era só o tesoureiro da campanha de Collor, ele era o cérebro financeiro por trás do projeto de poder. Enquanto Collor discursava contra os corruptos, PC Farias construía um império de propinas, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. O esquema era simples e eficiente. Empresários interessados em fechar contratos com o governo federal eram convidados a contribuir com quantias milionárias para empresas fantasmas ligadas a PC. Em troca, garantiam obras, fornecimentos e vantagens fiscais. Era o famoso toma lá, dá cá, mas com um profissionalismo assustador. Essas empresas de fachada, como a Brasif, IBF e outras, eram só a casca. Por dentro, o dinheiro sujo era pulverizado em contas dentro e fora do Brasil. Parte ia para financiar o luxo de Collor e sua família. Mansões, carros importados, viagens internacionais. Outra parte, segundo investigações da CPI, ia direto para o caixa paralelo do governo. Era um governo dentro do governo, uma estrutura paralela de poder e influência que fazia Brasília girar nos bastidores. Tudo isso com o aval, ou no mínimo, o silêncio, de ministérios inteiros, aliados políticos e até empresários da elite brasileira. O que mais impressiona é a frieza com que tudo era operado. PC mantinha registros, controlava o fluxo de caixa e distribuía os ganhos com precisão cirúrgica. O esquema era tão bem montado que durou anos sem ser detectado oficialmente. Só veio à tona quando denúncias internas começaram a surgir. Primeiro de funcionários revoltados, depois de familiares do próprio Collor, como sua cunhada, Teresa Collor, que jogou luz sobre os bastidores do Planalto. Paulo César Farias não era só um operador de campanha. Ele era o banqueiro da corrupção de um governo eleito com a promessa de moralizar o país. Ninguém constrói um império da corrupção sozinho. Para que o esquema PC Farias funcionasse, era preciso mais do que empresários corruptores e empresas de fachada. Era necessário um círculo de confiança, influência e blindagem. E ele tinha todos. No topo da pirâmide estava Fernando Collor de Mello, presidente da República. Apesar de negar até hoje qualquer envolvimento direto com os crimes de PC, ficou claro nas investigações que Collor usufruía pessoalmente dos frutos da corrupção. Carros de luxo pagos com dinheiro sujo, obras em sua mansão feitas por empresas envolvidas e até roupas íntimas compradas com verba desviada. Um governo que prometia moralizar o país foi flagrado comprando cuecas de grife com dinheiro de propina. Mas Collor não estava só. Ao seu redor, um grupo de ministros, assessores e operadores políticos ajudavam a manter a engrenagem girando. O Palácio do Planalto virou um grande balcão de negócios, e as nomeações políticas para cargos estratégicos eram moeda de troca entre aliados e financiadores. PC tinha ligação direta com os altos escalões do Congresso Nacional. Deputados e senadores recebiam apoios financeiros, generosos, para manter o silêncio e a governabilidade. Não havia oposição real. A base aliada era alimentada à propina. Outro personagem importante era Cláudio Vieira, sócio de PC Farias em várias empresas. Ele ajudava a criar as estruturas fantasmas usadas para lavar o dinheiro e transferir valores para o exterior. Já os irmãos de PC, como Augusto Farias, também foram citados em investigações por participação em negócios suspeitos. Não era um esquema isolado, era um sistema inteiro, onde o poder político, o empresariado e até parte da mídia estavam conectados por um fio invisível chamado dinheiro. Até mesmo figuras próximas à presidência, como a então primeira-dama Rosane Collor, foram mencionadas por se beneficiarem indiretamente dos desvios, com viagens, presentes e privilégios pagos com dinheiro público. Mas o elo mais frágil era a vaidade de todos. O luxo exagerado, a ostentação pública e a confiança de que jamais seriam pegos criaram a brecha para a denúncia explodir. E foi o que aconteceu.
Um castelo construído em cima da corrupção não precisa de muito para ruir. Às vezes, basta uma denúncia no lugar certo. Era dinheiro demais para um país em crise. Enquanto o povo enfrentava inflação, desemprego e filas nos bancos, nos bastidores do poder, milhões desapareciam em silêncio. O esquema PC Farias movimentou valores milionários por meio de uma rede de empresas fantasmas, contratos superfaturados e cobranças ilegais de contribuições de grandes empresários. Segundo a CPI que investigou o caso e auditorias do TCU, o montante total desviado chega a R$ 1 bilhão em valores atualizados. Na época, estimava-se que mais de US$ 60 milhões foram desviados, e isso só no que foi oficialmente identificado. Era tanto dinheiro que os operadores chegaram a criar empresas de fachada só para justificar o fluxo bancário. Empresários que tinham contratos com o governo federal, principalmente nas áreas de publicidade, transporte, informática e obras públicas, eram pressionados a colaborar com a campanha de Collor e depois com o governo. Mas essa colaboração tinha preço fixo. A coleta era feita por um operador central, Paulo César Farias, que distribuía os boletos do mensalão da década de 90. Cada empresa depositava parte dos lucros em contas indicadas por PC. Esses valores eram então redistribuídos para contas pessoais de Collor, para cobrir luxos como carros, iates, viagens e reformas, para abastecer políticos aliados e, claro, para lavar e esconder dinheiro no exterior. Uma boa parte foi rastreada até contas na Suíça, Uruguai, Ilhas Caimã e Miami. Também foram encontrados bens em nome de laranjas, incluindo mansões em Maceió e Brasília, 17 carros de luxo, uma lancha chamada Fábula, comprada por mais de R$ 1 milhão, obras de arte e joias finíssimas. O esquema era tão escancarado que parte do dinheiro era usada até para comprar roupa íntima importada para o presidente. Algumas das maiores fornecedoras do governo na época estavam dentro da lista de colaboradoras, com contratos duvidosos e ligações diretas com o caixa paralelo de PC. Mas por que ninguém falava nada? Simples, quem falava, caía. PC usava o dinheiro também para calar vozes, comprar apoio e manter a aparência de um governo moderno e eficiente, enquanto por baixo da mesa, a corrupção escorria como petróleo cru. Se o Brasil fosse uma empresa, naquele momento ele estava sendo assaltado por dentro, com nota fiscal e tudo. A verdade tinha vindo à tona, mas no Brasil, entre o escândalo e a punição, existe um abismo, e a justiça nem sempre consegue atravessar. A CPI do Congresso Nacional de 1992 foi a mais explosiva da história até então. Descobriu um esquema bilionário de corrupção envolvendo diretamente o presidente da República e seu braço direito, PC Farias. As provas eram incontestáveis. Depósitos, testemunhas, documentos, contas no exterior, compra de bens em nome de laranjas. Fernando Collor sofreu um processo de impeachment. Foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto a ser cassado no Brasil. Em dezembro de 1992, renunciou na tentativa de escapar da cassação. Mas o Senado foi para cima e cassou seus direitos políticos por 8 anos. Mas perder o cargo não é o mesmo que ser condenado na justiça comum. Collor foi julgado no STF por corrupção passiva, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Mas foi absolvido em 1994 por falta de provas, no entendimento dos ministros da época. Já PC Farias foi condenado em 1994 a 7 anos de prisão por sonegação fiscal. Cumpriu pouco mais de 2 anos em prisão domiciliar. Também respondia por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Mas os processos se arrastaram. A máquina da justiça é lenta e, às vezes, morre antes da sentença. E então veio o fim trágico. Em 1996, PC Farias foi encontrado morto em sua casa de praia em Maceió, junto com a namorada, Susana Marcolino, ambos baleados. A versão oficial na época? Suicídio seguido de assassinato passional. Mas anos depois,
laudos independentes e reabertura do caso revelaram que ambos foram executados, e queima de arquivo era a hipótese mais aceita. O caso nunca foi totalmente solucionado. Empresários que colaboraram com o esquema escaparam ilesos ou com acordos generosos. Alguns laranjas responderam por crimes menores. Nenhum ministro de Estado foi preso. Nenhum político aliado pagou com cadeia. O dinheiro? Pouquíssimo foi recuperado. No fim das contas, a maior condenação foi moral. A imagem da política brasileira ficou marcada, e o povo entendeu que Brasília não era um palácio, era um castelo de areia. O escândalo acabou, mas os fantasmas dele continuam dirigindo os bastidores do poder. Depois de ser cassado, Fernando Collor ficou fora da política por 8 anos, mas não largou o osso. Em 2006, foi eleito senador por Alagoas. Reeleito em 2014, virou aliado de Lula e depois de Bolsonaro. Em 2023, foi condenado pelo STF a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em outro esquema, Petrobras e BR Distribuidora. Mas segue respondendo em liberdade. Sim, o mesmo cara que sofreu impeachment, voltou, fez alianças e foi condenado de novo. PC morreu em 1996, mas a dúvida permanece até hoje. Quem matou PC Farias e Suzana Marcolino? O caso foi reaberto, investigado, julgado, mas o resultado? Ninguém preso. Policiais acusados foram absolvidos em 2013. Versão final: duplo homicídio, mas sem mandante identificado. Morreu o homem, mas o sistema que ele representava segue mais vivo do que nunca. Parte das contas e bens de PC foram bloqueadas e leiloadas. O valor real desviado nunca foi totalmente rastreado. Estima-se que a máquina montada por ele tenha movimentado mais de US$ 1 bilhão em valores atualizados. O caso PC Farias abriu as portas para a indignação popular, escancarou como a corrupção estava enraizada. Mas a história se repetiu. Veio o Mensalão, depois o Petrolão, e outros esquemas mais recentes como rachadinhas, orçamento secreto, cartel de combustíveis e por aí vai. Trocaram os nomes, os partidos, os métodos, mas a velha receita continua. Dinheiro público indo para o bolso de poucos. Livros, séries e documentários foram feitos sobre o escândalo. PC Farias virou símbolo da corrupção dos anos 90. Collor ainda aparece em listas de políticos influentes. O caso virou matéria de estudo em faculdades de Direito e Ciência Política. Mas a maior lição talvez seja essa. O escândalo do PC Farias mostrou que no Brasil a corrupção não é exceção, é estrutura, e quem tenta quebrar esse sistema normalmente é engolido, ignorado ou morto. Mais de 30 anos se passaram. O país mudou. A internet chegou. A democracia amadureceu. Mas ainda hoje, tem muito PC Farias que nunca foi descoberto. A pergunta é: a gente vai continuar esquecendo ou vai começar a lembrar?